Agora em Brasília, no plano piloto, Ministério Apostólico de volta à palavra. Pois assim diz o profeta Amós: eis aí vem dias, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus. O Ministério Apostólico de volta à palavra, empenhado na edificação do corpo de Cristo, oferece a todos os filhos de Deus a Escola Bíblica Dominical de volta à palavra. Agora, no plano piloto, todos os domingos, às 9 horas da manhã, o Bispo Alexandre Rodrigues, profeta e mestre das Escrituras, aborda temas de extrema importância para estes últimos dias. Você não pode perder. Você que ama a palavra de Deus e deseja conhecê-la com maior profundidade, venha à Escola Bíblica Dominical de volta à palavra. Todos os domingos às 9 horas da manhã. Anote o endereço: Conic, Edifício Boulevard, sobre loja, ao lado da rodoviária. O Ministério Apostólico de Volta à Palavra apresenta De Volta à Palavra, com o Bispo Alexandre Rodrigues. Uma voz profética, preparando o caminho para a segunda vinda de Cristo. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor. Pastor, mas é pecado ser rico? Não, não é pecado ser rico. E não estamos pregando, como alguns sofistas declaram, pobreza. Não estamos pregando a pobreza. Estamos pregando a palavra de Deus, que conduz o povo verdadeiro de Deus a confiar na verdadeira riqueza, que é Cristo. A não olharmos para a aparência deste mundo e querermos chamá-la de bênção, ou queremos chamar essa aparência de realidade, porque na verdade as posses deste mundo são mera aparência, porque passa. Somente a palavra de Deus, a vontade de Deus, o propósito de Deus é verdadeiro. Não podemos jamais pensar assim. Há um segundo aspecto, ou uma segunda coisa, é que muitos pensam que é a essência, que é a realidade. Por isso esses homens desejam por isso, mas na verdade não é nada disso. É uma mera aparência. Entendam que o que nós vamos colocar não é o poder do Espírito Santo que é aparência. Não, o poder do Espírito Santo é verdade. Agora, as pessoas, elas buscam por um poder, o qual elas chamam de poder do Espírito Santo, o que na verdade não o é, mas para elas é tudo. E isso, a que chamam poder do Espírito Santo, e que de fato não é, é apenas aparência. No livro de Atos capítulo 8, vocês poderão verificar que nos traz ali uma experiência de um homem que aparentemente, pelo que parece, e estamos falando de aparência, ele se converte a Jesus Cristo. Era um homem que praticava artes mágicas. E que então, outrora mágico, agora, supostamente, ou aparentemente convertido, via que Pedro, ao colocar as mãos sobre aqueles que criam, essas pessoas recebiam poder do Espírito. Ele via que Pedro tinha uma unção de Deus, que Pedro tinha o poder de Deus a ser ministrado na vida das pessoas. E aquele homem, agora, Simão, o mágico, o ex-mágico, o ex-bruxo, que agora parecia um crente, ele não olhava para a essência do poder de Deus. Ou seja, ele não olhava para o que o poder de Deus representa, ele não queria saber o que o poder de Deus é capaz de fazer, ou para que o poder de Deus é ministrado. Ele não perguntou assim: Pedro,
eu estou vendo tu administrar aí essa unção, esse poder sobre a vida das pessoas, e eu quero conhecer a razão deste poder, para que este poder possa vir sobre mim, e assim me transformar em nova criatura, e não somente me transformar, mas me edificar em alguém que possa contribuir no cumprimento do propósito de Deus. Não, ele pensava o seguinte consigo mesmo: se eu tiver esse poder nas minhas mãos, imagine se eu for um homem de poder, porque outrora ele era um mágico, e tinha as pessoas ao seu redor, e agora como crente não tinha mais ninguém, porque ele não tinha mais aquela fantasia da magia, da mágica, do ilusionismo. Então agora ele queria uma outra coisa que viesse a substituir as mágicas. Se eu tivesse esse poder. Ele queria um poder para si mesmo, ele queria um poder para a sua glória, para a sua apresentação, para o seu status, para o seu enlevo. Vocês entendem isso? E então, ele, no momento que ele considerou propício, ele chama Pedro e oferece-lhe dinheiro. Por quanto você ministra sobre a minha vida esse poder, me dando o direito de ter esse poder ao meu prazer, ao meu bel prazer, para que eu também possa fazer essas manifestações. Incrível, queridos, como que estando na Bíblia escrito, os homens parecem não ver ou ignorar, e praticam a mesma coisa nos dias de hoje. Porque se não estivesse escrito, eu diria: olha, as pessoas estão errando porque não tem um paradigma, não tem onde verificar, não é verdade? Mas não, estando na Bíblia, este erro deste homem profano, que Pedro o repreendeu severamente, hoje em dia se repete a mesma coisa. Sabe por quê? Porque muitos do povo professo de Deus, eles não querem conhecer o Espírito Santo no seu real poder para a sua real obra. Eles não querem o Espírito em essência e a obra do Espírito em essência eterna. Eles querem uma aparência de um mover, de um ruído, de um paletó, de pessoas caindo, para que pareça haver ali a bênção de Deus, enquanto verdadeiramente os corações estão distantes da essência do Espírito de Deus. Hoje em dia se pratica o transferir a unção. Já ouviram falar em transferência de unção? Alguém que tem uma unção que só ele tem, e aí ele sai de país em país, reunindo líderes religiosos para transferir a unção do manto sagrado, do manto ungido, supostamente a mesma capa de Elias, quem sabe, que foi sendo transferida de lá para cá e chegou até esse indivíduo, ou esses indivíduos, e agora eles querem transferir este manto. Só que não é uma capa que é transferido de um para o outro, são vários mantos que eles mandam confeccionar nas fábricas, os tecidos, e ali os líderes adquirem por preço este manto que supostamente, que parece garantir-lhes a unção. E isso eles o fazem baseado em Atos capítulo 2 e outros textos que falam que o Espírito Santo desce, que o Espírito Santo batiza, que o Espírito Santo reveste, que o Espírito Santo... Mas pergunte à Bíblia, qual é a essência do Espírito? Qual é a essência do Pentecoste? Qual é o propósito do Pentecostes? Para muitos o propósito é falar em línguas, depois que falam, ficam satisfeitos. Eu tanto desejei falar em línguas, e agora eu falei, e portanto, atingiu o objetivo do Pentecostes. Não, errado. O objetivo do Pentecostes não é o falar em línguas, em absoluto. O objetivo do Pentecostes, pela boca do próprio Jesus, está em Atos capítulo 1, versículo 8. E recebereis poder. Sabe por quê? Porque vocês são fracos. E recebereis poder. Sabe por quê? Porque o homem de si mesmo é covarde. Pedro
antes de receber este poder prometido, negou a Cristo por 3 vezes. Diante de uma mera escrava, como é que este poderá anunciar o Cristo ressuscitado, o Cristo glorificado, diante das autoridades, diante de reis, diante dos religiosos, diante da ameaça, diante da espada, diante da fogueira, diante da cruz, da ameaça, se ele é covarde nele mesmo? Pedro, você negou a Cristo, dizendo que não o conhecia, diante de uma criada, inofensiva serva. Jesus diz: recebereis poder. Entendem? Ao descer sobre vós o Espírito Santo. O Espírito virá para te revestir, para te encher de poder. Para quê? Para rodopiar, para cair, para babar, para gemer, para andar de um pé só igual saci, para cair sobre as cadeiras, quebrar as cadeiras ou quebrar o dorso, não sei, depende do que for mais fraco. Nessa cadeira de ferro quebra o dorso, na cadeira de plástico quebra a cadeira. Para que este poder? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Para quê? Para cair de modo desprevenido e mostrar a nudez. E para que isso não aconteça, tem que ficar uma criada correndo atrás com um lençol para cobrir as pernas daquela que cai? Para ficar vendo varão de branco com rolo na mão? É isso? Com a bandeja? Não. Diz Jesus: mas recebereis poder. Aleluia. Ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Aqui está a essência. Se você recebe esse Espírito de poder sobre a sua vida, você se enche de coragem, você se enche de motivação, você se enche de um espírito destemido e corajoso, e você anunciará a pessoa de Jesus. E quando aconteceu, como aconteceu com Estevão, em que os homens, ao olharem para você, olharem com um olhar de ameaça e de morte, e pegarem pedras para te apedrejar, como Estevão, ali diante do sinédrio, você também terás o poder suficiente para continuar firme na verdade, e a proclamar a verdade, e a continuar, mesmo diante da morte, a afirmar e a reafirmar, dizendo: Deus, independente das vossas pedras, independente da ameaça, independente se eu morro ou vivo, Ele não habita em casas feitas por mãos humanas. E portanto Ele não habita o templo de Salomão. Ele não habita a catedral A, B ou C. Ele não habita os templos suntuosos. Ele não habita os palácios. Ele habita na sua igreja, a qual é o seu corpo. E aí podem vir as fogueiras, as feras. Você pode ser preso, cuspido, insultado. Podem te esquartejar, podem te estrangular. O que é capaz, o que pode fazer um homem resistir na fé diante do perigo, da morte, da dor, da ameaça? O que pode? Só o poder do Espírito Santo. Agora em Brasília, no Plano Piloto, Ministério Apostólico de volta à palavra. Pois assim diz o profeta Amós: eis aí vem dias, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus. O Ministério Apostólico de volta à palavra, empenhado na edificação do corpo de Cristo, oferece a todos os filhos de Deus
a Escola Bíblica Dominical de volta à palavra. Agora no Plano Piloto, todos os domingos, às 9 horas da manhã, o Bispo Alexandre Rodrigues, profeta e mestre das Escrituras, aborda temas de extrema importância para esses últimos dias. Você não pode perder. Você que ama a palavra de Deus e deseja conhecê-la com maior profundidade, vem à Escola Bíblica Dominical de volta à palavra. Todos os domingos às 9 horas da manhã. Anote o endereço: Conic, Edifício Boulevard, sobre loja, ao lado da rodoviária. Muitos morrem cheios do Espírito Santo. Morte matada. Incendiados nas fogueiras, sem falar em línguas, cheio do Espírito Santo. Inclusive, muitos que morreram queimados nas fogueiras, estavam fora desse movimento que hoje se prega em o nome de Atos 2. Até porque João Batista, homem cheio do Espírito Santo, embora vivesse na época anterior a de Atos 2, mas era cheio e não falou em línguas. Ah, pastor, então você é contra o dom de línguas? Jamais. Quem sou eu para me opor a um tema bíblico, a uma verdade bíblica que ninguém pode negar? Quem criou o dom de línguas não fui eu e não foram os pentecostais, nem os neopentecostais. É um dom do Espírito Santo. Agora, o mesmo Espírito nos ensina o seu valor, o seu lugar e o seu modo. E a sua importância. Então, seja o dom de línguas, ou o dom de cura, ou o dom de revelação, ou o dom de profecias, ou o dom de interpretação de línguas, ou o dom do ministério da palavra da ciência, da palavra do conhecimento, ou seja, o discernimento de espírito, ou o dom do presidir, do exercício da misericórdia, seja qual for o dom, eles não existem para si mesmos, porque aqueles que fazem dos dons, sejam eles quais forem, fazendo dos dons um fim em si mesmo, estão pela aparência. Valorizam a aparência do poder e não valorizam a essência do verdadeiro poder de Deus e a sua real obra para o qual ele foi enviado. Vocês entendem isso? Mas, além das riquezas do poder espiritual, ou do suposto poder espiritual, há ainda o que os homens se inclinam servilmente e seguem de coração, é o que se entende por liderança. Ora, pastor, mas não se deve seguir a liderança? Sim. A Bíblia diz que nós devemos estar sujeitos e submissos a autoridades por Deus estabelecida. O problema é que os homens, eles não buscam a realidade do governo de Deus em liderança estabelecida por Deus. Os homens gostam mesmo de aparência. Os homens gostam mesmo de ver pessoas que pelo seu porte, pelo seu dinheiro, pela sua eloquência, pela sua imposição, pelo seu próprio governo humano, estabelece o curso e as pessoas dizem sim e dizem amém, independente do que aquela ministração ou administração oferece. No tempo de Samuel, diz a Bíblia que o povo pediu um rei. Ah, nós queremos um rei. Mas Deus era o rei da nação de Israel. Mas eles não estão satisfeitos com o governo divino. Não, é porque todas as nações, olha como eles buscavam, não a realidade de um reino, mas o parecer com os outros. É porque todas as nações têm um rei. E somente nós não temos um rei. Nós também queremos um rei. Queremos ser como são as nações, parecidas com elas. E a Bíblia diz que Deus deu um rei a eles. Mas um rei que estivesse à altura do povo. Um rei de acordo com o coração do povo.
como que Deus dissesse: já que vocês querem aparência, então tome um homem bonito, alto, forte, eloquente. E Deus deu a eles Saul, um homem de porte. Quando, por ocasião, Deus queria levantar o seu próprio líder, o seu próprio rei, o que aconteceu? Deus levantou Samuel e disse: vai à casa de Jessé, o belemita, e então escolha dentre os seus filhos um rei. E o que Jessé fez? Começou trazendo os mais formosos. Observa que não estamos falando contra a liderança, mas estamos falando do tipo de liderança que o homem de aparência gosta, e o tipo de liderança que Deus de fato quer, ainda que não tenha aparência. Deus rejeitou o primeiro filho de Jessé porque tinha aparência. Rejeitou o segundo, rejeitou o terceiro, e Deus repreendeu Jessé dizendo por Samuel: não atentes para a aparência. Você quer ver luxo, você quer ver beleza, você quer ver força, braços fortes, vocês querem ver luzes, vocês querem templos suntuosos com ar-condicionado, carpetado. Vocês querem um tipo de liderança que quando o líder chega, todos emudecem e ninguém pode falar nada. Ainda que tal líder fale algo contrário à palavra de Deus, todos devem seguir, porque ele manda e vocês obedecem. Não olhes para a aparência, olhe para a essência. Diz a palavra: Deus escolheu um homem segundo o seu coração. Quando então veio o último filho trazido por Jessé, Deus disse: não é esse. Samuel olha para um lado, olha: será que eu entrei na casa errada? És tu mesmo Jessé, o belemita? Sim, sou eu. Acabaram os teus filhos? Deus disse que haveria um rei aqui, nesta casa, e ele seria teu filho. Ah, me lembra agora mais um, mas este coitado não vai, porque se estes não foram, este muito menos. O bichinho está lá no campo cuidando de ovelhas, coitado, miserável. O que ele sabe fazer é cuidar de ovelhas. Não, mas traga-o, deixe que Deus dê o seu parecer. Quando entrou na casa de Jessé, aquele jovenzinho, diz a Bíblia, de boa aparência. Mas não entenda boa aparência como sendo essa aparência de que estamos falando. Quer dizer que ele era um menininho bonitinho, que não tinha cara de guerreiro, que não tinha cara de líder, que não tinha cara de rei. Era um menino bonitinho, simpático, um menino que não impõe medo nos outros. E Deus diz: este é o rei a quem eu escolhi. Não atentes para a aparência. Hoje em dia, as pessoas querem liderança. Certo ou errado? Certo. Certo porque querem, certo porque é certo desejarem, porque a Bíblia assim o ensina. Mas querem um tipo de liderança que lhe seja em muito superior. Que não conviva com os irmãos. Que não se assenta com os irmãos. Que não pega fila com os irmãos. Que não vai à casa dos irmãos, que não anda com os irmãos. É preciso que seja alguém de destaque, porque se envolver com os demais, se torna comum. E aí aqueles que estão acostumados com esse espírito da aparência, quando encontram um líder que é comum, porque a excelência da liderança não está na pessoa em si, mas no chamamento de Deus, no encargo de Deus, nos ministérios de Deus, na vida destes, que é a essência de uma liderança, muitos rejeitam. Por quê? Porque o veem ou os veem como sendo pessoas comuns, porque vive no meio do povo comum. Mas Jesus, a maior liderança que já existiu, e o maior exemplo, andava no meio dos discípulos. E tanto era que ele parecia com os demais, não sendo todavia em essência como os demais, foi preciso que
o identificassem com um beijo no rosto para saber qual daqueles 13 era o Messias. Ou melhor, qual daqueles 12, porque um é que vinha para identificá-lo com um beijo. As riquezas, o suposto poder temporal, a liderança, e também há o que hoje muitos prezam como sendo algo de grande importância, e algo muito grande, até pregam como sendo sinônimo da bênção de Deus, que é o poder temporal, poder político. Abra sua Bíblia conosco, por favor, no livro de Isaías. Isaías capítulo 40, versículo 23 diz, é ele, falando de Deus, que reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra, o seu tronco já se secam, quando um sopro passa por eles, e uma tempestade os leva como palha. Falando do poder temporal, do status de um príncipe, de um rei, de um presidente da república, de um governador, de um senador, de um deputado federal, distrital, de um vereador. Está aqui na palavra de Deus. Deus reduz a nada os príncipes. Deus reduz a nada os juízes da terra. Torna em nulidade. Mal foram plantados, já são arrancados. O que a Bíblia está nos dizendo? Que essas coisas, ainda que lícitas e justas, conforme a própria palavra nos apresenta, mas você não pode se fiar em pensar, em considerar que o ser rei, ou que o ser juiz, ou que o ser professor, o ser advogado, o ser médico, o ser alguma coisa, o status da sua posição é alguma coisa, porque não é. Tudo isso é como a flor da erva, seca-se. Ah, é porque eu sou doutor. Sim, mas é carne. Não devemos colocar essas coisas no plano de prioridades de nossa vida, de nossa existência. Lamentavelmente, porque as pessoas buscam pela aparência, elas vivem pela aparência e dirigem a sua vida pela aparência. Ô bispo, o que é dirigir a vida pela aparência? É você valorizar e supervalorizar e colocar em primeiro plano tudo que é terreno, ao passo que as coisas verdadeiramente eternas ficam em segundo plano. É como que dissesse assim, bem, de tudo que eu tenho que fazer na minha vida, entre as coisas materiais e as coisas espirituais, eu tenho que começar por uma ordem, por uma prioridade. Afinal, eu tenho apenas 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Afinal, eu ganho apenas tantos reais por mês, eu tenho apenas isso. Então, dentro das limitações de tempo, de dinheiro e daquilo que podemos fazer, as pessoas buscam realizar aquilo que julgam ser mais importantes. E aí, nesse caso, aquilo que é eterno, que é espiritual, fica num plano secundário. Como que dissesse, se der, eu faço. Se não der, não, aí deixa para mais na frente. Quem sabe, mais na frente eu farei. Assim procedem os que são mais pela aparência que pela essência. O poder temporal, diz a Bíblia, o status, ele passa. Agora em Brasília, no plano piloto, Ministério Apostólico de volta à palavra. Pois assim diz o profeta Amós, eis aí vem dias, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus. O Ministério Apostólico de volta à palavra, empenhado na edificação do corpo de Cristo, oferece a todos os filhos de Deus a Escola Bíblica Dominical de volta à palavra. Agora, no plano piloto, todos os domingos, às 9 horas da manhã, o Bispo Alexandre Rodrigues, profeta e mestre das Escrituras,
aborda temas de extrema importância para esses últimos dias. Você não pode perder. Você que ama a palavra de Deus e deseja conhecê-la com maior profundidade, venha à Escola Bíblica Dominical, de volta à palavra. Todos os domingos às 9 horas da manhã. Anote o endereço: Conic, Edifício Boulevard, sobre loja, ao lado da rodoviária.